Ok, vamos fazer um projeto então nas versões mais recentes aí do PHP e nós vamos fazer uma aula um pouquinho maior. A gente quer começar esse projeto e terminar ele. Aqui é um projeto não tão grande assim, vai ser um projeto de agendamentos, chamados ali, e a gente vai conseguir trabalhar desde a parte de fazer, né, uma escolha de um layout, também fazer a parte do banco de dados, que a gente vai começar exatamente pelo banco de dados, e depois a gente vai colocar a parte do PHP também, que vai fazer essa comunicação com o banco de dados e algumas validações para nós. E veja assim que o projeto ele vai começar simples, mas depois para você crescer, vai ficar bem tranquilo também de você fazer isso. Claro, não crescer tanto, né, mas crescer o seu projeto vai ficar tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu coloquei aqui um terminal, só entrei na pasta desktop e vou criar uma pasta. Pode ser projeto, mkd, projetos chamados, agenda, chamados, vai. Agenda chamados, ok. Criamos a pasta ali, vamos dar um cd, minha agenda chamados, e vamos abrir o VS Code. Ok, abrir o VS Code aqui, eu vou trazer ele para essa tela. Então, agenda chamados. Muito bem, então nós temos o nosso projeto aqui, vamos só criar depois a questão da estrutura de pasta, mais onde vai ficar as nossas, por exemplo, vai ter a pasta inicial, vai ter os nossos arquivos HTML e vamos ter uma pasta que vamos chamar os nossos arquivos PHP. Então vamos deixar a pastinha PHP aqui por enquanto. A questão do PHP é isso aí. Vamos precisar talvez de alguns pacotes, aí vai ter a pasta vendor, nós vamos colocar aqui o Compose e tudo mais. Mas por hora vamos deixar assim por enquanto, né? A ideia é nós termos os nossos arquivos HTML aqui, chamando nossos arquivos PHP para fazer algumas validações. Claro, você poderia separar dentro do PHP outras pastas, como se fossem módulos, e para separar de uma maneira melhor? Poderia. Mas por enquanto vamos deixar assim, que nós vamos partir lá para o nosso banco de dados. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos abrir aqui o RAID SQL. Vamos abrir. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou estar utilizando o banco de dados, né, MariaDB, que é a continuação ali do MySQL. Tem o MySQL ainda, a maioria dos meus clientes que na verdade eu uso o MySQL mesmo, mas muitas pessoas têm instalado aí o MySQL, mas acaba vindo por baixo dos panos o MariaDB. Às vezes você vai instalar ali, por exemplo, deixa eu ver, o Champ, acho que o Laragon também está trazendo o MariaDB em vez do MySQL, não tenho certeza, mas acho que sim. Então, vários programas que trazem o PHP, trazem o MySQL, na verdade está trazendo o MariaDB e muitas hospedagens também, em vez de você ver o MySQL, você vai ver, na verdade, o MariaDB por baixo dos panos. Então, cada vez mais eles estão distanciando um pouquinho, apesar de a ideia ser se manter 100% compatível, mas você vai ver que por baixo dos panos as hospedagens estão trazendo, na verdade, o MariaDB. E vários programinhas, né, que você vai instalar, também instala o MariaDB em vez do MySQL. Lógico, você pode chegar lá no site, né, do MySQL mesmo, né, da Oracle lá, e baixar, se você quiser, o MySQL. Continua gratuito, mas muitas pessoas acabam instalando com esses programinhas e pegando o MariaDB por baixo dos panos. Então vamos abrir aqui, ó. Eu vou só abrir uma conexão aqui, MariaDB mesmo. Ó, perceba que está no MariaDB 10, tá vendo? E vou só fechar aqui os bancos de dados, vou criar um banco de dados aqui, ó. Novo banco de dados. Então vou colocar agenda chamados. Isso é para agenda, chamados. O TF8MB4 que é o padrão mesmo, ok. Vamos criar nesse formato mesmo. E o PHP que a gente vai usar é o 8.3. Possivelmente o projeto mais atualizado que você vai ver aí, hein? Você já viu algum projeto feito no PHP 8.3? É uma versão recente. Ok, então já deixei até uma consulta aqui para rodar. Para você ver, ó, MariaDB 10.11, né? Então, tranquilo aqui. A gente consegue saber a versão do MySQL, no caso, né? Que na verdade é o MariaDB que está rodando por trás. Às vezes você vai rodar esse comando que vai aparecer realmente MySQL aqui. Aí beleza, tá com MySQL. Agora, se não aparecer algo assim, né? MariaDB, você está utilizando na verdade do MariaDB em vez do MySQL. Às vezes você nem está percebendo que você está utilizando outro banco de dados, mas é. Muito bem, então o que nós vamos fazer aqui, ó? A gente criou aqui a agenda chamados e a gente vai criar as tabelas agora. Criar novo tabela. A primeira tabela que nós vamos criar, só para a gente estruturar, eu já fiz o planejamento, ó, aqui no, deixa eu ver se dá para você ver, aqui, ó, no caderninho. Mas dá para você ver muito que acaba que o Chroma aqui, ele tira
realmente essa parte aqui do lado da câmera. Mas o que que acontece? Eu já fiz o planejamento, a gente vai fazer ele simples, mas eu vou fazer, inicialmente eu vou fazer ele de uma forma talvez mais certa ou mais completa que você poderia estar assim fazendo no seu banco de dados. Por exemplo, a gente precisaria de uma tabela com o usuário. Aí você pode colocar usuários, o usuário, né? Normalmente a gente tem vamos supor assim, um padrão de colocar no singular, tá vendo aqui, ó? Singular. Então vamos colocar no singular, usuário. Criar novo, já tá aqui, né? Tabela, usuário. Pronto, comentário vai ser a tabela do usuário, mas a gente não vai colocar isso, né? Que é muito simples. E aqui você vai colocar o nome dos seus campos. Int, o tamanho deixa padrão mesmo, permite nulo. Ok, 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 ok. E beleza. Nós já temos aqui nosso primeiro campo. Só lembrando que ele vai ser auto-incremento. Então, calma aí. Nós vamos precisar de mexer no nosso campo para ele ser auto-incremento. É só clicar com o botão direito. Nós vamos aqui. Ele vai ser nossa chave primária. Esse é o primeiro ponto. O campo, né, a chave primária vai ser o ID. Por exemplo, nós vamos ter aqui também outros campos. Por exemplo, às vezes eu vou estar olhando para baixo, que eu estou olhando aqui no caderno. Ó. Nome, que eu já dei um planejamento. Nome, vamos colocar aqui, selecionar o campo. Vai ser do tipo texto, baixar. E o nome pode ser uns 100, talvez, sei lá. Aí vai depender de você. Ok, ok, ok. Beleza. Pode ser nulo? Pode, não pode ser nulo. Então, permite nulo, se você quiser permitir nulo, beleza. Mas no meu caso, eu acho que não. O nome não pode ser nulo. Opa, aqui tá um valor default, calma aí. Padrão nulo. Na verdade, não é nulo. Vai ser auto-incremento, ó. Aqui no padrão, eu posso definir aquele auto-incremento, tá vendo? Não, update, ok. Beleza. Então, a chave primária vai ser auto-incremento, né? O padrão aqui vai ser em branco. Ele deu erro lá quando eu fui salvar o ID. Vou criar aqui também o nome. Deixa eu ver aqui, login. Baixar, aí o login pode ser até menos. O login sim pode ser uns 30, 50, sei lá. Vou colocar 30 aqui. Permite nulo? Não, também não. Eu vou colocar senha. Aí a senha vai ser 255. A gente vai colocar a senha criptografada, certo? Vai colocar a senha em texto puro, né? Você não vai fazer isso no seu sistema. Ok, então temos o nosso nome, login, senha. Para deixar simples, fizemos assim, por hora. Ok, nenhum vai permitir nulo e tudo certo. Nós temos a nossa chave primária e nosso campo é auto-incremento. Nossa chave vai ser 1, 2, 3, 4. Automaticamente o banco vai fazer esse incremento para nós. Ok, nós temos a nossa primeira tabela. Agora, opa, salva modificações, sim. Ok, nós já temos essa tabela aqui. Vamos criar uma nova tabela. Esse hide SQL aqui você pode baixar separado também, não tem dificuldade nenhuma. Na verdade, quando você instala ali o MariaDB, se não me engano, ele vem junto. Se eu não me engano, se você instala o MariaDB, ele vem junto, ok? Vamos aqui já adicionar uma nova tabela. Agora eu vou fazer ela como se fosse mais complexa. Então, eu vou colocar chamado, o nome da tabela, no caso, que a gente vai criar. Então, vai ter os nossos chamados. Aqui dentro dos chamados, a gente também vai ter nosso ID, que vai ser chave primária, ó. Vamos fazer o padrão aqui, auto-incremento também. E vamos adicionar outras coisas também que nós vamos precisar. Exemplo, data, hora. Você pode colocar só data, por exemplo, se você quer colocar só a data. Eu vou colocar data, hora aqui. E no tipo, olha só. Aqui no tipo, eu vou tanto armazenar como a data, como a hora. Data time, tá vendo? Tamanho não precisa, ok, ok, ok. Data, hora também vai ser permitir nulo? Não, não precisa. Na verdade, não pode permitir nulo. Data, hora do chamado. O ID do usuário. Aí aqui que vem algumas coisas que você acaba aprendendo. Usuário. Com o tempo, você vai aprendendo aqui. Mas isso aí é um pouco básico também de banco de dados. Você não pode chegar aqui e armazenar o nome do seu usuário. Por quê? Esse usuário ele é cadastrado lá, esse nome pode mudar. Então você armazena só o ID nessa tabela aqui. E quando você tem alguma modificação lá no seu usuário, exemplo, vamos supor que tem o usuário 3, mudou alguma coisa no dado dele lá, o ID vai ser sempre o mesmo.
Aí você vai ter armazenado esse ID aqui e pronto, acabou. Você não perde essa informação. Nosso tamanho aqui vai ser 11 também. E nós vamos dizer que essa aqui vai ser uma chave estrangeira. Mas daqui a pouco a gente vem aqui e muda e coloca essa chave estrangeira. Vamos criar os campos aqui por enquanto. Não pode ser nulo também. E vai ser o problema, a descrição do problema que nós vamos ter. Problema. Podia ser uma descrição. O nome do campo, isso aí é aberto. Você pode colocar do jeito que você quiser. Mas no nosso caso aqui vai ser problema. Vai ser varchar também. A gente poderia até colocar um médio, um text. Tá vendo que ele tem, tamanhos maiores, ó. Aí do lado ali, você consegue ver o tamanho do campo. Long text, text. Ó, se você quisesse um texto maior. Vou colocar o varchar aqui mesmo. E vou colocar aqui, esse aqui no caso, o problema ele pode ser o tamanho de uns, sei lá, 600 caracteres. Já tá bom para a pessoa definir ali o problema. Se você quiser mais, pode colocar mais aqui sem problema algum. Vamos supor que é 800, não tem problema. Não tem problema colocar isso. E o pode ser nulo também não pode ser nulo. Então, nós colocamos a data, hora, ID usuário, problema. E aqui no caso, o nosso chamado, ele poderia ter alguns outros campos se a gente fosse fazer de maneira fixa. Por enquanto, a gente vai deixar assim mesmo. Deixa eu até remover aqui. E vou salvar. Default data hora. Opa, data hora. Expressão. A gente vai pegar. No caso, quando cadastrar esse chamado, o que, que nós vamos fazer? Eu acho que tem um no aqui. Deixa eu ver aqui. No. Ou now, né? Na verdade, é now. Pronto. Ele vai pegar a data e hora atual. Quando cadastrar o chamado, o banco de dados tem ali o seu. No sistema operacional, tem a data e a hora. For Windows, Linux tem a data e a hora. Ele vai pegar essa data e vai colocar pra gente. A gente nem vai precisar de passar, na verdade, isso aí pro banco de dados, essa informação. Aqui vai ser auto-incremento, aqui vai pegar automaticamente. Basicamente, a gente vai ter que pegar o ID e colocar o problema ali pra pessoa. Vamos salvar. Ele tá falando que é alguma coisa de errado. Vamos ver aqui. Ó, tá. Desculpa. Precisão. Deixa eu tirar só aqui, ó. Ok. Que ali ele pega como padrão. Pronto. Agora sim. Porque aquela precisão faz parte da expressão, mas a gente não quer trabalhar com aquela parte da precisão. A gente só quer pegar realmente a data natural de modo padrão. Pronto. Nós temos aqui nossa chave primária. Agora nós vamos criar nossa chave estrangeira. Então, qual que é a chave estrangeira aqui? Vai ser FK, underline, usuário. E nós vamos fazer o quê? Ó? Nossa coluna vai ser o ID usuário. Vou dar OK aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Tabela referente vai ser a minha tabela usuário. A coluna que está referenciando lá no usuário vai ser o ID. Então, eu tenho aqui na minha tabela o ID usuário, mas ele está referenciando lá no usuário ID. Então, é isso que eu estou dizendo aqui para o banco de dados. No update, no delete, aí você poderia ter, por exemplo, vamos supor que você queria colocar restrito. Você não quer que se apagar lá, exemplo, vamos supor que você não quer permitir o seguinte, ó, você tem um chamado com aquele usuário. Aí você não quer permitir que apague o usuário se tiver já chamado. Você já pensou o seu banco ter esses furos? Porque, exemplo, o seu chamado não existir mais usuário. Isso aí fica ruim. Então, você pode colocar restrito, ó. Restrito e restrito. Entendeu? No update, talvez até não. Na hora de atualizar, talvez não precise preocupar. Vamos colocar restrito os dois. Aí você pode estar assim adicionando essa restrição aí. Se a pessoa tentar deletar um usuário que já tem um chamado, opa, o banco não vai deixar. Então, isso é legal também. E aí tem os outros modos também, né? Se você apagar um, já apaga o outro. Tudo isso é ali já configurável, né? Se você, exemplo, vamos supor que a gente não quer que tenha furo. Mas se a gente quiser que não tenha furo de outro jeito, apagou um usuário, vai apagar o chamado dele também tudo. Então, a gente pode fazer dessas formas também. Ok, salvamos. Opa, aceitou? Aceitou, pronto. Ok, nós temos aqui já colocou como chave estrangeira, nossa FK. Ok, se a gente for fazer o banco, nós poderíamos fazer de forma simples assim mesmo, ó. Mas aí eu vou fazer um pouquinho mais complexo e depois eu vou voltar aqui e alterar essa tabela para, na verdade, adicionar dois campos fixos. Mas a gente poderia fazer o seguinte também aqui na nossa agenda, ó. Vimos aqui, criamos nossa tabela. Aí nós poderíamos ter uma tabela com os status. Opa, status. Olha só que legal. Aqui nós teríamos o ID. Também seria inteiro, tal. Padrão autoincremento. Vai ser nossa PK. Ok. E aqui teríamos o status mesmo. Poderia ser status, poderia ser o nome, pode ser a descrição. Você pode colocar
do jeito que você achar melhor. Vamos colocar aqui, ó, no nosso varchar. E beleza, pode ser, sei lá, 80 também. Uma coisa assim. Nós colocamos nossa tabela de status. Já funcionou? Não, salvar não. Pronto. E aqui nós teríamos o seguinte, ó. Como o nosso chamado pode ter vários status, exemplo. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para você, ó. Vou até escrever no status mesmo, na parte de comentário dele. Qual que seriam nossos chamados, os nossos status no nosso sistema? A gente poderia colocar como se fosse aberto. Só sugestão, viu? Lembrando que a gente vai deixar ele mais simples. O status é aberto e finalizado. Pronto, acabou. Mas aqui é só sugestão para vocês. Poderia ser aberto, poderia ser aceito, que aí a pessoa ele vai aceitar quando um técnico, né? A gente entende, ou um outro usuário aceitar o nosso chamado, aí nós teríamos aceito. Poderíamos ter quando ele for finalizado. Poderíamos ter o exemplo finalizado, né? No caso ali para um outro usuário, pelo técnico. Aí nós temos também cancelado. Nesse cancelado, a gente pode ter cancelado pelo usuário. Então, poderia ser cancelado pelo usuário, uma coisa assim. Ou cancelado e colocar entre parênteses, ó. Cancelado, usuário. O usuário, no SEMA a gente não deixa o usuário cancelar. Pode ser algo assim, mas vamos supor que tem as duas opções. Cancelado, técnico. Pronto, poderiam ser esses status aí, tá vendo? Outro status que a gente poderia ter, devolvido. O que seria esse devolvido aqui? Esse devolvido é como se ele voltasse a ficar pendente, né? Foi um técnico pegou, mas ele viu que ele não ia resolver aquilo, ele não era, por exemplo, da parte dele ali. Aí ele devolve esse chamado. É como se ele ficasse de novo pendente lá no sistema. Então volta a ser pendente. Ele devolvido aos pendentes. Aos pendentes aqui. Devolvido aos pendentes. Que a pessoa vai entender que voltou lá para ser aceito para o novo técnico. Então, esse aqui seria os status de exemplo que a gente poderia ter. Ele foi aberto, foi aceito, foi finalizado, cancelado. Aí poderia ter outro, antes de ser aceito, já está em andamento. Por exemplo, sendo resolvido, uma coisa assim. Sendo resolvido. Ou em andamento. Em andamento, né? Em andamento. Andamento. Pronto. Andamento. Eu vejo aqui que algumas coisas são sugestões, depende aí do seu sistema, de como você pode estar assim pensando nessa parte aí. Então nós temos aqui, foi aberto, foi aceito, está em andamento, finalizado, cancelado pelo técnico, devolvido. Então só vou salvar aqui, só para vocês terem uma ideia. A gente não vai utilizar essa tabela aqui no final, a gente só vai depois apagar ela aqui. E o que acontece? Ó, o seu chamado, ele pode ter vários status, não é assim? Por exemplo, o chamado não tem só um status, ele foi aceito. Eu quero guardar essas informações. Então nós teríamos que ter uma tabela, que seria uma tabela intermediária no banco de dados. Se você está confuso em algumas coisas que a gente está utilizando aqui no banco de dados, sugiro que você pesquise um pouco mais sobre o banco de dados, que aí você vai aprender um pouquinho mais sobre essas tabelas, né? N para N, muitos para muitos. Isso aí, se você, exemplo, se você PHP, não mexe muito com banco de dados nem nada, aí seja um pouco complicado você entender. Mas se você já mexe com banco de dados, talvez não seja uma informação tão difícil assim. Aí nós teríamos uma tabela status, que ela vai armazenar o status, chamado status, coisa assim. Então, colocar status chamado. Por quê? Essa tabela vai ser a tabela intermediária. Seria N para N. N para N. Entendeu? Seria assim. Aí essa tabela seria uma tabela realmente que só armazenaria IDs. Ó, quer ver? A gente teria aqui o nosso ID chamado. Que vai pegar ali o ID do chamado mesmo. E nosso ID status. Aí pra gente não ficar só com essas informações, pode ser só a data aqui, se a gente quiser, né? Data hora também, ó. Data, underline, tá? Underline hora. Quando aconteceu isso também, a gente pode ter uma informação diferente. Senão a gente vai armazenar só o ID. O que acontece? Nessa tabela, eu vou colocar um exemplo só para vocês verem como ficaria. Para vocês não ficarem... Quem talvez não tem tanta experiência, ficar, vamos dizer assim, boiando, né? Opa, expressão. Não. Pronto. Ele vai pegar automaticamente do banco para nós também. E aqui a gente vai colocar que é uma foreign key. Então, vou colocar aqui. Vamos salvar até. Ponto. E vamos na nossa chave estrangeira. Porque azul, na verdade, vai ser chave estrangeira.
Nós temos o nosso FK chamado. Opa, chamado. Coluna ID chamado. Tabela vai ser a tabela chamado. Coluna vai ser ID mesmo, que é o ID lá do chamado. Vamos colocar restrito. Pode colocar restrito se você quiser, ó. Mesma coisa. Não pode sair excluindo, fazendo bagunça em nosso banco. E FK status, certo? E cada chamado vai poder ter vários status. É para isso que a gente está criando essa tabela intermediária, viu, gente? Status, ok, ID. Pronto. Temos aqui, tal, ok, só salvar. Então aqui nosso banco já está feito. Vamos voltar aqui, opa, dados, pronto. Nós temos aqui nossa tabela. Nessa tabela, perceba que nós temos a chamado, status você cadastra apenas uma vez, e aqui vai ficar guardando tudo. Exemplo, o chamado 1 vai ter o status. Exemplo, estou olhando aqui para baixo, ó, vai ter o status aberto, depois vai ter uma outra linha de status aceito, vai ter uma outra linha chamada em andamento e finalizado. Ele pode ser cancelado nesse meio tempo, ele pode ser devolvido, mas esse status fica tudo guardado ali, ó. E você vai estar armazenando, olha só que interessante, vai estar armazenando também a hora, a data e a hora que está acontecendo tudo isso. Quer dizer, já pensou, você tem um chamado ali e ele só tem um status. Pronto, tá, foi aceito. Ah, quanto que ele foi aceito? Não sei. Tá lá aceito. Aí chegou daqui a pouco, tá finalizado. E pronto, acabou. Ou se vocês, né, pior ainda, aí você chega no seu banco de dados, você tem o seu chamado aqui, e você vai começar a adicionar um montão de coluna. No caso, a gente vai fazer até isso, viu? Olha só. Aí a gente vai ter nossos status aqui. Então, exemplo, status do, sei lá, resolvido. Aí vai colocar a hora que foi resolvido. Em andamento, vai colocar a hora que foi em andamento. Aí você vai colocar várias colunas aqui, ó. A gente colocasse um montão de coluna aqui para cada status. Aí você colocaria a hora nesse status. Então, assim, fica legal, né? Então, fica uma coisa bem, bem ruim, assim, bem amadora, né? Mas a gente vai fazer isso, hein? Bem meio amador, porque a gente que não quer deixar o nosso projeto crescer tanto de início. Se vocês gostarem, né, vocês podem estar assim comentando sobre algum projetinho legal que a gente pode estar assim fazendo. Esse aqui foi uma dúvida que nós, no caso, eu tive com um aluno. Ele estava fazendo um banco de um caminho. Eu até comentei com ele, né, que esse não era o melhor caminho, mas eu falei assim, eu vou fazer um vídeo legal que você vai poder estar assim utilizando. Eu faria dessa forma, viu? Se fosse fazer um projeto, eu faria dessa forma. Mas como a gente não vai deixar nosso projeto crescer tanto mesmo, então o que eu vou fazer? Eu vou ter só o chamado, vou ter só o usuário e aqui, opa, sim. E eu não vou ter status e chamados. O que eu vou fazer? Eu vou excluir eles por hora. Opa. Vou excluir. Opa, o que aconteceu? Deixa eu só fechar aqui, gente. Que deu alguma coisa. Deu alguma bugueira. Eu vou pegar aqui, ó. E vou excluir meu status chamado. Excluir. E vou excluir também minha tabela de status, ok? Essa seria a forma que eu faria. Mas vamos deixar nosso projetinho pequenininho. E vamos aqui no chamado, ó. E vamos na parte de editar. E eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar mais dois campos, né? Se foi resolvido. Esse problema ele foi resolvido. Aí eu posso colocar aqui um tiny int, que é bem pequenininho mesmo, né? Só eu vou colocar 01. A ideia é essa. Vou colocar até aqui no comentário, ó. 0 não. 0 é igual a não. 1 igual. Sim, foi resolvido. Podia ser true ou falso, por exemplo, booleano. Aí fica a seu critério. E eu vou colocar aqui também a data e hora e resolução. Olha só como que a gente tem que ficar colocando cada um. Se a gente fizesse da outra forma, fica bem melhor, tá vendo? Data e hora. Resolução. Não. Ok. Data time. Aí, veja se a gente tivesse outros status, a gente ficaria colocando cada status desse aí, ficaria bem ruim mesmo de estar assim trabalhando. Ou você queria colocar em texto, aí você coloca em texto, ficar comparando o seu código, está em andamento, se mudar um pouquinho você já quebra a sua lógica toda, então assim, não é a melhor forma. Você pode pegar assim os IDs dos status que você tem cadastrado no seu sistema e já verificar por ele. Se tiver 1, 2, 3, você sabe que o em andamento sempre vai ser o 3, não tem como mudar.
Então você não precisa se preocupar com o texto. Se o texto, em andamento não tá legal, aí alguém tem, ó, brilhante ideia de mudar isso aí no seu código, tá comparando se é igual em andamento. Olha só. Nossa, fica bem, bem ruim mesmo, né? Vou colocar o datatime aqui e vou pegar, e esse aqui não vai ser null, né? Porque o padrão não pode ser null. Ele vai ter que ser permitir, aceitar nulo no caso, né? Resolvido não permite nulo. Ele não vai, ou ele começa, no caso vai ser o padrão, quer ver? Vou colocar aqui o padrão, a expressão vai ser 0. Que vamos colocar nele, no caso, né? O padrão dele sempre vai ser 0. E a data de resolução aí não vai ter mesmo, realmente vai ser nulo. Então depois que for nulo, a gente não foi resolvido, a gente vem aqui e altera essa questão desse chamado, ok? Beleza, temos o nosso banco de dados, ele vai ficar bem simplesinho assim mesmo, como eu comentei, né? Ele vai ser só abrir o chamado e foi resolvido, pronto, acabou. Aí depois a gente vai fazer algumas validações aqui, porque a gente tem essa data e hora, a gente vai fazer algumas validações. Já dá pra gente começar o nosso projeto. Pronto, você vê que o banco de dados, eu quis dar uma explicação um pouquinho melhor, para você ver o melhor jeito de fazer, mas também, às vezes você já não tem tanta experiência assim, você quer começar dessa forma e depois você vai ver realmente os benefícios daquela outra forma que eu comentei para vocês, ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou escolher agora a parte visual do nosso projeto. Possivelmente eu vou estar assim, utilizando o Bootstrap 5. Já vou falar com vocês aqui sobre o Bootstrap 5, mas só um momentinho que eu já volto. Ok, depois de uma breve pesquisa, eu fui ver um dashboard, que na verdade seja simples, só para a gente utilizar ali rapidinho, só para a gente não ficar ali digitando cada código ali para fazer a parte visual, que no caso tendo um demo, né, um dashboard já pronto ali, um template, aí já adianta bastante coisa. E aqui você pode chegar assim, baixar o Bootstrap, né, na versão mais recente, já começar a utilizar ali, você vê que é bem simples, ó. Vem aqui e coloca o Bootstrap já, opa. Você já teria, né, o Bootstrap dessa forma aqui. Não tô deixando copiar, mas tá bom. É que na verdade tem que vir aqui, né? Já serve pra isso, esse botão. Então você clica aqui e coloca ali na página. Só colocar isso pra vocês, viu? Colocar aqui o index HTML. Vamos salvar, rodar. Go like. Pronto. Então aqui já tá utilizando o Bootstrap 5. Veja que é bem rapidinho mesmo. Então essa é uma opção. Aí você pode ir fazendo cada parte ali do seu projeto. Tem como você também pegar aqui por exemplo, vamos supor que você queira HTML, free aqui, e baixar. Se você quiser o Pro, tem os pagos, né? E já tá até com o Bootstrap 5, se eu não me engano. Quer ver? Eu acho que esse Pro aqui tá no Bootstrap 5, se eu não me engano. É bom clicar neles e ver. Ó, Material Admin, tem vários, claro, bem legais aqui. Mas a parte free, esses aqui estão tudo utilizando ainda a versão 4. Esse aqui é a versão 4 e esse aqui é a versão 3 do Bootstrap. Então eu não quero utilizar as versões mais antigas, quero utilizar a versão mais nova. Então o que eu fiz? Eu nem vou usar aqui, nem vou utilizar esse aqui. Eu vou utilizar esse admin kit aqui, pelo menos, que mostra que é que ele está utilizando, ó. Foi construído, né, sobre o Bootstrap 5. Então, é totalmente ali. Eu vou pegar os componentes aqui, eu vou ver o componente aqui no Bootstrap 5, vou poder colocar aqui no meu design, né, minha página, e ele vai ficar bonitinho e já compatível com, ó, construído, né, com o Bootstrap 5. Então, beleza, é isso que eu quero. Só um painelzinho para me adiantar minha vida. Vamos ver só a demo dele aqui, ó. Quer ver? Tem a demo dele em algum lugar. Deixa eu ver. Aqui, ó, Live Preview. Então aqui, olha só como vai ser. Nós temos já a nossa página de login, tá vendo? Nós vamos ter nossa página de cadastro, todas já prontas. E aqui a gente vai ter o blank, ó. Nosso painel vai ficar aqui. Basicamente a gente vai criar nossas páginas todas aqui. Quando for cadastrar um chamado, coisa assim, a gente vai usar essa página aqui. Eu vou fazer uma limpeza, eu vou baixar ele aqui e vou fazer uma limpeza. Eu vou fazer até com vocês aqui um pouco e depois eu vou fazer a limpeza mais completa sozinho ali, só para não gastar tempo do vídeo, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó, vou fechar ele aqui. Vamos ver se vai pedir um e-mail. Ok. Get is free. Submit your order. Calma aí. Não, Pro não. Acho que ele vai pedir um e-mail de qualquer jeito. Eu vou colocar o e-mail aqui. Só baixei mesmo e já coloquei lá na pasta. Vamos ver como é que tá aqui. Vou fazer só a limpeza por enquanto. Ponto que tirou, Abi. Acho que essa pasta aqui a gente não vai precisar. Eu só baixei, extraí e tô colocando aqui, viu? Tá.
Babel, S-Lint, todas essas configurações aqui, ó. Eu vou tirar fora. Git ignore. Deixa eu ver o que tem aqui. Node Modules. Esse aqui pode até ficar. Esse aqui pode ficar. Esse aqui. Ah, tá. É a versão do Node. Ele tá setando a versão do Node ali. Changelog eu não quero. Mas a licença posso deixar que estou utilizando, né? Então, deixar a parte da licença. Isso aqui não. Webpack também não. Vou usar fixa mesmo. O que tá aqui dentro do que eu baixei é o que eu vou utilizar. O CSS também não. Package.json, que é os pacotes, né? Na verdade, eu vou ter que rodar o Node aqui sim, quer ver? Se eu rodar assim, ele não vai ter nada aqui. Ou vai ter, vamos ver. Vamos só rodar aqui pra ver. Ok. Deixa eu ver. Não tá aqui. Vai estar aqui dentro, ó. Do static. Static vai ter o index.html, ok. Eu vou rodar ele aqui. Pronto. Então nós temos ele aqui. Até que já tá tudo aqui mesmo. Toda a parte do HTML que precisa tá aqui. Eu achei que ia ter que rodar o npm ali para ele baixar. Então já que tá tudo funcionando, eu não vou querer nada além disso não. Então eu vou fazer só aquela limpeza mesmo, ó. Babel, S-Lint, isso aqui. Changelog não querer, licença eu deixo. Package.json não. Só licença aqui basicamente. Aquela pastinha lá, SCSS também não. Basicamente, porque na verdade ele já compila, né? Eles pegam essa parte do SSS e vem aqui e compila pro nosso que a gente precisa. Eu não vou utilizar ele não, vou utilizar ele do jeito que tá mesmo. Então, essa aqui é a parte que se você fosse fazer, pegar, vamos supor, alterava aqui e faria de novo a compilação para ele gerar aqui na parte estática. Mas eu não quero isso não, vou fazer uma limpezona aqui mesmo. Vou deixar só mesmo o que precisa para a gente estar assim utilizando. Basicamente, o que eu vou estar assim fazendo? Deixar uma página em branco ali para a gente começar. A página, lógico, de login, vou deixar essa página. Essas coisas eu vou deixar. O resto, eu vou limpar, é tudo. Só para a gente deixar bem mais simples para a gente entender, ok? Então, só dar uma pausa no vídeo aqui e já volto já com essas modificações também. Pronto, como falei, eu ia dar uma limpeza e a limpeza foi grande, viu? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até, né, nem tinha testado ainda, vou até abrir aqui, fazer o live. Algumas pastas não vai estar funcionando, claro. Algumas páginas não vai estar funcionando, que eu excluí realmente. Mas beleza, o que a gente precisa aqui imediato, deu alguns probleminhas aqui. Foi o ícone que eu deletei um avatar lá. Eu posso colocar um ícone aqui só de um usuário mesmo. Isso é tranquilo. Então, ok, nós temos ali o nosso projeto funcionando agora, né? Funcional aqui ainda. E agora aqui na página também, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa limpeza também com esses menus. Que aqui, ó, tem muita coisa que a gente nem vai utilizar, ó. Tá vendo? Aqui não vai ter muita coisa que não vai utilizar. Mas, na verdade, a gente vai ter o quê? A gente pode ter um cadastro, nem precisaria ser o principal aqui. Quero ver se vocês vão gostar mesmo de vídeos assim, ó, projeto completo num vídeo maior. No caso, se tiver tanta demanda assim por vídeos, eu vou quebrar ele em partes menores. Mas a ideia aqui é fazer como se fosse um mini curso completo aí de uma aplicação PHP completa. Vamos ver então se vai ter boas visualizações. E o detalhe aqui é que a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer essa limpeza inicial aqui. Dashboard, eu vou deixar talvez essa parte aqui eu vou deixar, porque aqui a gente vai colocar os nossos chamados, como é que tá os status do nosso chamado, vai ser legal ter essa parte aqui. Agora o resto vai limpar tudo. Então, o login eu vou deixar, a parte da pessoa se cadastrar também eu vou deixar, e vou deixar essa parte aqui do projeto. O resto limpo e deixo o formulário. Aí eu deixo como formulário parte de cadastro já para a gente fazer o cadastro do nosso chamado. Que a gente vai fazer o cadastro chamado? E um jeito de um usuário pegar o chamado, a gente editar o chamado. Possivelmente fica aqui mesmo. Vai fazer uma parte da edição aqui mesmo, na parte de baixo. Então vamos fazer toda essa limpeza novamente, só para vocês verem como é que vai ficar.